Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar, dando continuidade a nosso podcast sobre as obras de misericórdia. Vamos falar sobre a penúltima obra de misericórdia corporal, visitar os presos. E baseando no artigo da doutora Filó sobre as 7 obras de misericórdia corporais, vamos dar início ao episódio de hoje. E ela diz assim: quando Jesus é crucificado, São Lucas refere outros 2 malfeitores, sem mencionar que um é bom e outro mau, como tradicionalmente interpretamos. Fato é que um deles, não sabemos se o da esquerda ou da direita, se considera culpado e, todavia, nesse mesmo dia, ele estará com Jesus no paraíso. Ao visitar a prisão de Palmasola, Bolívia, o Papa disse que, quando Jesus entra na sua vida, uma pessoa não fica deitada no seu passado, detida no seu passado, mas começa a olhar o presente de outra forma, com outra esperança. A visita aos presos deve ter presente não só o preso, mas a sua família, cuja punição também a atinge. Conheço condições... E aí ela pergunta: conheço condições das prisões mais próximas de mim? Apoio as instituições que assistem os presos? E assim acaba a parte que ela coloca, no seu artigo. Mas aí, vamos ampliar um pouco aqui. Não sei se você, dependendo a qual grupo religioso você pertence, se você pertence a alguma igreja evangélica, ou se você é católico, assim como eu, não sei se, aonde você vive, existe algum movimento de visita aos presos, aos presídios. Aqui na minha cidade existe a pastoral carcerária, assim como outras cidades aqui no Brasil têm, e eu acredito que outras cidades do mundo afora possam ter, E a pastoral carcerária, ela tem 2 focos, Um é justamente visitar os presos e dar assistência a eles, e o outro é visitar as famílias e dar assistência a elas. Bom, dentro da assistência aos presos, a visita é feito, toda semana visita ao presídio. Essas pessoas, elas rezam junto com os presos, na medida do possível. Tem missas que são celebradas lá dentro do presídio, quando o presídio tem permissão, disso acontecer, dependendo da situação, eles conseguem autorização para fazê-lo, E ainda, tem às vezes um pouco de momento, mesmo que curto, de conversa com alguns presos, muito curtinho mesmo. E assim, presos fazem pedido para falar com a família dele, dar apoio. Isso quando é possível, Porque nem em todos os casos isso é possível. De conversar com a família do preso, levar alguma mensagem que o preso pediu para levar. Mas o lance principal é levar a esperança de que, depois de cumprir a pena, se a pessoa se converter também, isso falo também no lado espiritual, buscar viver segundo os mandamentos de Deus, buscar viver isso, ele alcançará a salvação, E do lado de fora, ele vai conseguir ter a oportunidade de viver melhor se ele assim proceder, procurar viver todas as precauções, por mais difícil que seja, Porque, infelizmente, isso é uma realidade,
que a gente pode escutar, conhece, pelo menos aqui no Brasil, é que alguns presos, uma parte deles pelo menos, quando saem da cadeia, da prisão, acaba que estão marcados como consequência daquilo que eles fizeram lá atrás. Seja por delação, né, porque falou de alguém, seja porque acabou criando rixa com algum outro grupo rival, e assim é marcado até mesmo, infelizmente, marcado até mesmo de morte. E uma das recomendações que eles dão, né, o pessoal da Pastora Carcerária, é: se você tem condição, assim que saiu, muda de cidade, muda de vida, leva a tua família para outro lugar, mas não fica no mesmo lugar, porque da mesma forma acaba que essa marca humana, no sentido humano, pode acabar pesando, né? Aqui a gente não coloca em questão a questão da fé e do poder de Deus, porque Deus, ele tem poder de agir no impossível. Mas existem situações em que as pessoas, infelizmente, mesmo buscando misericórdia de Deus, buscando viver na fé, acabam falecendo, né? Seja por causa da tua punição, por exemplo, em lugares onde tem a prisão com a pena de morte, seja também por causa dessa questão, né, de que está marcado lá fora. E aí, o que acontece? A gente é até chamado e pode fazer isso, é rezar por essas almas, rezar por essas pessoas, para que o melhor aconteça. Seja essa pessoa alcançar a graça, partindo e depois de arrependido, indo para o céu, ou seja, tendo tempo ainda aqui na terra para levar a palavra de Deus, para dar testemunho da vitória de Deus na vida dele. Mas, de qualquer forma, é mais necessário que uma alma seja salva do que a vida, viver aqui na terra em sofrimento, para depois também viver a morte eterna, né? Depois, quando vier a passagem, né? Isso é uma coisa que a gente aprende na nossa fé católica, que pode ser até meio estranho, até difícil, mas quando a gente vai buscando viver a fé, buscando a Deus, buscando intimidade, a gente acaba aprendendo isso, que muito mais valoroso é o paraíso. Por mais que as coisas aqui sejam belas, sejam boas, tem coisas boas, maior ainda é a vida junto com Deus e ainda por cima lá ainda no paraíso. Entendeu? Da mesma forma aqui a gente pode até lembrar, né, nesse caso mesmo, que aquele que se arrependeu, que estava crucificado ao lado de Jesus, ele morreu crucificado, mas ele alcançou o céu, porque o próprio Jesus o prometeu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele se arrependeu, pediu misericórdia, de certa forma, né? E confiou em Jesus. E Jesus o perdoou e deu a graça da salvação da alma. Então, aqui a gente tem que recordar isso, que a salvação é para todas as pessoas. E nós, enquanto batizados, se você é batizado, se você não é batizado, procura se batizar. Deus, ele vai abençoar, vai te mostrar o caminho certo. E o batismo vai te trazer uma graça enorme, uma vida totalmente nova, diferente, renovada, com a graça dele, a graça de Deus, a força do alto e a força do Espírito Santo agindo no teu coração. Mas voltando, todos nós que somos batizados, todos nós que conhecemos Jesus, somos convidados, convocados até, mas ainda tem a questão da nossa escolha, né, de aceitar ou não. Nós todos somos chamados a levar essa salvação às outras pessoas, aos irmãos. E a visita aos presos é uma forma, né?
de fazer isso. A visita aos familiares dos presos também é uma forma de fazer isso. Portanto, que nós busquemos, antes que o preconceito, antes que o medo, deixar a força de Deus conduzir o nosso coração e possamos agir com misericórdia, com caridade, como Jesus mesmo, como Deus mesmo foi misericordioso, caridoso conosco. Quanto mais Deus te perdoa, mais devemos perdoar, mais você deve perdoar. E uma coisa é certa, todos nós possuímos pecado. Mas tem gente que vai ainda além. A partir do ponto que a gente não comete mais tantos pecados, a gente tem a condição de fazer ainda o bem por amor a Deus, por amor aos irmãos. E assim a gente atinge um grau mais elevado, mais próximo ainda de Deus, mais próximo ainda da santidade. Então, o que você pode fazer hoje pelos presos, pelas pessoas que foram encarceradas e por aquelas pessoas que você ouviu nos noticiários que foram presas? O que Jesus faria no teu lugar? E aí a gente aqui encerra o episódio de hoje. E a gente se vê no próximo episódio. Que Deus abençoe muito todos vocês.